Boa noite, madrugada, né? Aqui tá fazendo já madrugada aqui em Lima Duarte. Nós estamos aqui com o Augusto. Augusto, você está em Sabará? Ainda tem jabuticaba aí, cara? Muito pequeno agora. Comeu bastante jabuticaba? Não, Não. Você come jabuticaba com a casca ou sem a casca? sem a casca. Isso não é mineiro, não. Não. Ô, Diogo, vai lá. E você, tudo bem? Sou o Você está Diogo onde? Dutra, estou falando de São Paulo. Boa noite, bom dia, boa madrugada para quem estiver nos falando aí. Beleza. A gente hoje vai continuar aquela conversa que a gente teve anteriormente, né, sobre o Maturana, e a presença do Augusto aqui é um pouco para isso, né, para esclarecer porque naquela conversa a gente já trouxe algumas inquietações, né, que eram importantes, e eu acho que o Augusto tem uma leitura mais aprofundada do texto, e muito interessante ouvir, né, um pouco sobre essas inquietações que a gente trouxe, né. A gente vem numa sequência interessante, não pensada, né, de conversas. Uma, primeiro, né, veio com Newton Lessa falando das eleições dos Estados Unidos, que culminou em uma certa preocupação de um processo desumanizante a partir de lá, que nos levou a Maturana, e a conversa do Maturana foi um espaço sobre o que significa humanizar e a perspectiva muito diferente desse autor, eh, que, que leva para outras reflexões dentro do que define a gente como humano e como ser social. E dentro dessa conversa, né, de Maturana, quem tiver curiosidade for ver aí o episódio, a gente cita o Augusto, principalmente com uma reflexão, uma inquietação sobre como é possível, dentro de um ambiente hierarquizado, ou uma cultura hierarquizada ou patriarcada, um patriarcado de muitos anos, surgir essa brecha, né? Assim, o que faz surgir uma brecha é algo tão improvável, né, acontecer. A gente até citou, eu acho que na última conversa, um pouco o surgimento da democracia em Atenas como um marco importante, e essa invenção da democracia. E aí, quando fala disso, né, a gente falou, poxa, a gente precisa trazer o Augusto para essa conversa. Então, eu acho que a gente abre, né, Rafa, jogando a bola para o Augusto, falar um pouco sobre o que talvez faz a democracia surgir, né? O que que é a invenção da democracia e como ela consegue surgir num ambiente talvez tão inóspito, e como e por que que ela surge. E aí depois a gente pode enveredar também por uma conversa mais sobre o próprio texto do Maturana e sobre coisas que a gente reflete e conversa em termos da opinião pública, como isso reverbera ali. Mas vou passar então a bola para o Augusto falar um pouquinho dessas inquietações que surgiram da última conversa aqui com a gente. Tem duas coisas aí, né? O Maturana, ele fez uma reconstrução imaginativa de como a democracia surgiu. Ele vem nessa linha de tentar reconstruir o passado, é, o que faz todo sentido para a abordagem dele, não é? O passado e o futuro, para ele, são formas de narrar o presente. Então, na verdade, o passado não existe mais porque o passado passou. E o futuro não existe porque o futuro não chegou. Mas o que que a gente fala quando fala de passado? Foi aquilo que ficou em nós do passado. Então, isso é uma coisa fixa ou pode ser reconstruída? Essa é uma primeira questão. Pode ser reconstruído? Eu posso reinventar o passado? Eu tenho que reinventar o passado se eu quiser um futuro que não seja repetição de passado. As linhas temporais são únicas para o futuro e para o passado, ou eu tenho uma multiplicidade de linhas temporais. E houve uma escolha, não é? As narrativas do presente escolhem uma linha particular de desenvolvimento ou desdobramento dos eventos até chegar em nós e a gente explica, não, aconteceu isso e mais isso, depois aquilo, então chegamos aqui. E quando nós fazemos isso, nós estamos, de certa maneira, escolhendo um passado com vistas a escolher um futuro. Essa aqui é a questão, né? Então, o Maturana ele faz uma reconstrução imaginativa, não só do surgimento da democracia, mas do surgimento do ser humano propriamente dito, o humano propriamente dito, né? E você isso é estranho para os métodos historiográficos e é estranho para os critérios epistemológicos do que a gente chama de ciência, não é? Isso é uma leitura, não é que ele insiste que seja uma leitura de cientista e não de filósofo. Mas a ciência de Maturana não é exatamente essa ciência que nós hoje exaltamos como uma invenção do século XVII sobretudo, os epistemólogos da ciência da passagem do século XIX para o século XX,
que era a ciência de Descartes, Galileu, Newton e por aí vai, não é? Bom, que era basicamente a física, né? É, esse era o paradigma, né, da ciência. Então, a abordagem do Maturana é muito diferente e ela é importante porque ela desconcerta, de certa maneira, nossas certezas, né, sobre o passado. O passado fica muito incerto se você admite que existem várias linhas temporais que poderiam explicar como nós chegamos aqui e por que que nós escolhemos algumas e não escolhemos outras, não é? Bom, eu até em certa ocasião eu tentei fazer uma reflexão, um escrito, que depois ficou com Paulo Coelho, que ia apresentar para a editora dele. E, bom, muita coisa aconteceu e isso nunca é, teve o desfecho que a gente imaginava ter, que era basicamente um conjunto de pessoas que estavam num lugar na África e elas estavam reconstruindo o passado, pegando os padrões do passado para reconstruir, tendo em vista a descortinar, a abrir o futuro, novos futuros, né? Era interessante isso, mas era meio difícil mesmo, disso virar um romance no estilo dos romances do Paulo Coelho. Bom, Maturana. É também importante, antes de começar, falar um pouco como é que começou essa ligação com Maturana. Eu li alguma coisa do Maturana, eu tinha acabado de escrever um livro chamado Complexo Darth Vader, em 1998. Na verdade, em 96 ou 98 eu fiquei escrevendo esse negócio. Depois esse livro foi publicado e eu recolhi porque eu achei que tinha erros, tinha imprecisões, tinha coisas que eu julguei que não eram boas serem divulgadas. Mesmo assim, o livro escapou. E depois eu fiz uma reedição digital, não do livro integral, que era o Complexo Darth Vader, que é o seguinte: como é que foi gerado esse padrão hierárquico e autocrático, guerreiro, mítico e sacerdotal? Como é que ele foi gerado? E aí, na época, eu pedi a Kátia Maia, que estava fazendo doutorado lá na Universidade do Chile. E ela tinha sido a minha ex-mulher. E aí eu falei, Kátia, dá um jeito de encontrar o Humberto Maturana no departamento de ciência, que ele estava lá ainda, da Universidade do Chile, e dá esse livro para ele. E ela fez isso. Ela encontrou o Maturana, deu o livro para o Maturana, e aí eu falei, agora eu vou ao Chile conversar com o Maturana, e de fato fui. E quando eu cheguei lá, eu fui me apresentar, falei, eu sou Augusto, tá? Através da Cátia, mandei para você o livro, o Complexo Darth Vader, então eu quero me apresentar. Ele falou, não precisa. Eu já li o livro e você não precisa se apresentar, que eu já entendi tudo. E, e isso foi interessante. Aí eu saí dali, aí conversei várias coisas com ele, combinei a gente escrever um livro de diálogos sobre democracia, que por minha culpa nós nunca escrevemos. Bom, eu também, depois conversei com o representante da Unesco, que era meu amigo aqui no Brasil, para a gente dar uns computadores lá para o Maturana, porque eu cheguei lá, só tinha um computador e o escritório do Maturana era menor, só cabia uma pessoa sentada. E, aí nós fomos nos reunir na cozinha e tinha um microscópio em cima da mesa da cozinha que comia quase toda a mesa da cozinha. Foi assim, Aí eu digo, Maturana está trabalhando em condições de muita penúria, né? Então, temos que mandar, nem sei se foi mandado para ele os computadores, eu sei que eu saí de lá, fui nas livrarias de Santiago, comprei todos os livros que eu pude do Maturana, cheguei em casa e comecei a traduzir para escrever uma teoria da cooperação baseada em Maturana. Depois, enquanto eu estava traduzindo, sobretudo a parte dele no livro Amar e Brincar, Conversações Matrísticas e Patriarcais, eu não sabia que a Palas Atena estava editando o livro e tinha pedido a um tradutor para fazer uma tradução. E eu tive aquele trabalheiro imensa de traduzir, e depois o cara estava fazendo uma tradução melhor do que a minha. Bom, mas durante esse tempo também eu pude mergulhar nos negócios do Maturana. Eu comprei todos os livros dele, que existiam até a época, né? Na verdade, o Maturana parou com as inovações lá por volta de 93, quando ele publica A Democracia é uma Obra de Arte, que ele me mandou, que não está editado. Foi feita uma brochura lá na Colômbia, foi uma palestra que ele foi dar na Colômbia, e aí ele me mandou esse livro, A Democracia é uma Obra de Arte, que foi escrito mais ou menos na época em que ele escreveu O Amar e Brincar, junto com a Gerda Werdenzeller, que depois ele escreve a primeira parte e a Gerda escreve a segunda parte.
E aí eu considerei essa primeira parte dele um negócio fantástico, um livro capaz de mudar fisicamente o leitor, tipo A Montanha Mágica do Thomas Mann. Porque ele muda completamente a maneira de você olhar, muda tudo tão rapidamente, tão profundamente, que a academia, ao qual o Maturana estava ligado, pelos estudos dele sobre a visão, os estudos dele sobre a vida, a autopoiesia, a organização, né? Nem conseguiu reagir àquela abordagem, porque pareceu uma abordagem, vamos dizer assim, de ficção, não é aos olhos da ciência aceita como ciência na academia. Então, esse depoimento sobre Maturana é importante. Depois eu reencontrei com ele lá na Federação das Indústrias do Paraná, porque o Rodrigo, que era o presidente, contratou para ele fazer um programa lá de aprendizagem. Depois levamos ele lá na Conferência Internacional de Redes Sociais. Ele foi para uma mesa junto com Pierre Levy, que a gente trouxe também. Bom, e aí, até que ele morreu, né? Mais recentemente, e aí eu não tive nenhum tipo de colaboração produtiva com Maturana depois desse período. Mas eu li muito profundamente as coisas que ele escreveu e publiquei várias coisas sobre o que ele escreveu. E, então, isso é importante. Então, a democracia. Ele faz uma reconstrução imaginativa de como pode ter surgido a primeira democracia, eu achei muito boa. As pessoas foram para a praça e começaram a conversar, formaram redes de conversações. E aí elas concluíram, a partir dessas conversações, que não precisava ter um senhor. O senhor da época era um dos filhos do tirano Pisístrato, que já tinha morrido, e o irmão dele, o irmão do Hípias, chamado Hiparco, também tinha morrido, foi assassinado, disse depois que por um evento de um amor é, homossexual, no sentido ele tinha lá que não podia ser revelado, e houve algum tipo de coisa assim, isso e Parco, né? De sorte que quem governava na época era o Hípias e governava com mão de ferro. Era um tirano mesmo, mais do que tinha sido o pai dele, o Pisístrato, não é? E o Hiparco não teve oportunidade, eu acho, de governar. Então, as pessoas, a partir da sua conversação, chegaram à conclusão de que os assuntos comuns tinham sido privatizados pelo autocrata. E, na medida em que eles conversavam na praça, que era um espaço, vamos dizer assim, nascente da esfera pública, na medida em que eles conversavam, eles desprivatizaram aquilo que o autocrata privatizou, não é? E então não precisavam mais do autocrata, não é? E aí o Maturana conta um pouco essa história. Está no livro Amar e Brincar e está no livro que ele me deu depois, que não chegou a ser um livro, é uma apostila, chamado A Democracia é uma Obra de Arte. Quando ele diz que a democracia é uma obra de arte, isso é importante. Não é uma obra filosófica, não é uma coisa científica, é uma obra de arte. Ela nasceu porque as pessoas quiseram que ela nascesse. E como é que elas tiveram esse desejo? Bom, isso o Maturana não explica, mas ele diz que esse desejo é um eco da forma como nós vivemos anteriormente num dos passados que ele imaginou ou inventou, que era a sociedade pré-patriarcal, que ele chama de sociedade matrística. Ninguém sabe se existiu mesmo essa sociedade matrística, mas existiram sociedades pré-patriarcais que não tinham esse padrão de comando, controle, comando, execução, não eram sociedades hierárquicas, e isso a gente pode verificar pelos que os grupos paleolíticos que sobraram, não é? Tipo os nossos indígenas, os aborígenes australianos, em suma, tem no mundo todo. E depois, não eram. Houve muitas sociedades neolíticas, né, aldeias agrícolas neolíticas, que também não tinham esse padrão que surgiu com o patriarcado, não é? Que é uma cultura, e cultura para Maturana é uma transmissão não genética de comportamentos. E esses comportamentos são transmitidos pelas conversações recorrentes. As conversações recorrentes geram circularidades inerentes e, portanto, geram padrões. E um padrão é uma mensagem que pode ser transmitido como tal. Então, isso acabou sendo transmitido e foi isso, não é? Então, o Maturana acha que a democracia é um eco da nossa infância matrística. Matrística, essa palavra que ele usa, é para não usar matriarcado, porque matriarcado é um patriarcado feminino, entendeu? Então não tem nada a ver com patriarcado nem matriarcado. Matrística é que não é patriarcal nem matriarcal, não é? Mas que está referenciado
na mãe como nutriz, como geratriz, como, em suma, como uma entidade constitutiva, como quase como uma deusa, mas não uma deusa sobrenatural, mas uma deusa natural, não é? Bom, é, então ele acha que a democracia é um eco desse passado que nós tivemos sem a dominação, que era a dominação masculina, né, no patriarcado, mas sem a dominação hierárquica, sem a hierarquia. Ele acha isso, né? Que é uma maneira engenhosa de explicar. Ô, Augusto, eu acho que, pegando isso que você está comentando e tentando condensar e jogar uma. Sentir a bola nesse sentido, eu até acabei lendo um livro recentemente muito interessante sobre sistemas complexos, sobre, né, como esse mundo da complexidade, do dinamismo que a gente está vivendo hoje e tal. E é super interessante porque esse livro cita vários autores, não chega a citar Maturana, mas ele cita alguns autores, entre eles um outro autor que a gente de vez em quando tomba e conversa é o Václav Havel, né? Abel. E aí, assim, é, é, dentro dessa pergunta inicial, né, como que pode surgir uma democracia dentro de uma cultura patriarcada, ou patriarcal, e um sistema, né, muito rígido, e aí você traz um pouco, né, nessa história as conversações, né? Um espaço da praça de conversações, e pegando essa coisa do Václav Havel citado nesse livro, que ele fala sobre os espaços de conversações, mesmo que de uma maneira, é, não vou dizer escondida, mas assim, vamos incentivar as conversas, vamos incentivar a arte, vamos incentivar isso em locais novos, que eles chamam de polis paralela, mas é, é a partir daí que a brecha surge. Eu acho que, pegando a pergunta da democracia surge como uma brecha no muro do patriarcado, né? Ela surge a partir dessas conversas que vão ampliando até um determinado momento que há algum tipo de transformação. É aí que pode ter alguma. Vou usar a palavra, acho que o Rafa usou da última vez, não é otimismo, mas esperança. É, Ao a gente olhar, né, tudo, né, autocratizando, né, o estímulo é via essas conversas nesses espaços para ir em algum momento eclodir alguma outra coisa de volta como democracia. É aí que surge e é nessa direção, a partir de um ambiente que é. vai perdendo oxigênio. Ela surge porque surgiu uma rede mais distribuída do que centralizada na praça, inicialmente na Praça do Mercado, em outros lugares que a gente não tem notícia. Ela surge por causa disso. Ela surge como um modo de conviver. Mas essa não é uma explicação mais do Maturana, e já entra nas nossas próprias investigações. Ela surge por acaso, evidentemente, não é? Configurou-se ali um ambiente que, de repente, o organismo, entre aspas, social, começou a se reproduzir. Ou seja, é, era possível as pessoas conviverem sem guerra e sem autocracia. Era possível você viver sem um senhor. Era possível você se auto-organizar. Então, ela surge desse esforço de auto-organização. Isso se deu pela conjunção de numerosos fatores. Um deles, a nostalgia, porque era um tempo de guerra, não é um tempo de autocracia, o tempo todo do patriarcado. Há milênios nós já vivíamos uma guerra atrás da outra, etc. e tal, no patriarcado. Porque a guerra, não é que a guerra acontecia. Nós, isso, aliás, a Maturana fala, a guerra não acontece, nós a fazemos. E por que que nós fazemos guerra? Porque nós chegamos a cristalizar um modo de vida que, para se reproduzir, precisa da guerra. Não é que a guerra surgiu porque surgiu um acidente, tinha dois povos disputando uma mesma fonte de água. Não, não, não. É porque um modo de vida se estabeleceu que precisava da guerra. A guerra era funcional para a sua reprodução, não é? Bom, então vivia o tempo todo de guerra, autocracia e guerra, né? E o que que aconteceu? Os, os atenienses que iam para a guerra, eles não guerreavam o tempo todo, porque a maior parte do tempo numa campanha militar, numa campanha guerreira, não é estar combatendo, é estar nos acampamentos. O combate é eventual, mas a guerra acontece em alguns momentos e tal. E nos acampamentos, os atenienses, que eram os soldados, não era soldado profissional, era o soldado cidadão, né? Era o soldado cidadão na Grécia. Não é? Então ia o verdureiro, o peixeiro, até o Sócrates foi, quer dizer, ia o filósofo, ia todo mundo para a guerra
e lá tiveram uma experiência nos acampamentos, isso eu suponho, que eles não tinham na sua própria casa e não podiam ter no espaço público da cidade, porque esse espaço público não existia, ele estava privatizado pelo autocrata. A não ser o comércio. Não é à toa que ela surge numa praça do mercado, ou seja, ela surge no comércio. Porque ali as pessoas iam para comprar isso, comprar aquilo, etc. e tal. E aí sentavam por ali e começavam a conversar. Muito bem. Elas já tinham experimentado esse negócio da conversa nos acampamentos guerreiros, embora sob o comando, não é, e sobre o destino trágico da guerra, que não sabia a hora que ia ter que combater, e quando havia o combate podia morrer e morria, não é? Mas enquanto isso não estava acontecendo, elas estavam nos acampamentos conversando, 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 fazendo amizades e etc. e tal. O que que acontece? Acaba a guerra, o pessoal volta para casa. Chega em casa, encontra aquela prisão que é a casa, não é? Que o Theodor Mommsen chamou de servidão. Não é? Por quê? Porque na casa você tem que cuidar do telhado, o buraco, não sei o quê, o leite que está faltando para a criança, como é que vai cuidar da criação, do gado, sei lá, da ovelha, ou de não sei o quê, ou da galinha, ou disso ou daquilo. Então você fica tomado pelo reino da necessidade. Ora, esse cara ir para a praça jogar conversa fora era uma maneira de se libertar daquela servidão, daquele reino da necessidade. Ele que tinha se libertado da guerra, que era um reino trágico. Então, tem a Ágora, de certa maneira, é a Homérica nesse sentido, não é? O Homero escreve as suas grandes obras sempre é, é, diante da tragédia da guerra, não é? E ele foi libertado da guerra, caiu em outra prisão, que era a casa, né? Aliás, na Odisseia, inclusive, o Odisseu, Ulisses, né? Faz um- uma grande peregrinação, enfrenta 1.000 obstáculos para chegar em casa, para voltar para casa. A Odisseia é uma história da volta para casa. E chega lá, a casa tinha sido tomada por assaltantes e ex-amigos dele que se apropriaram dele, inclusive da mulher. E ele então tem que fazer uma rebelião para tomar a casa, mas que mostra um pouco o Homero ligado entre essas duas coisas, né? A guerra e a casa, não é? O herói que vai lá e morre, tipo Aquiles, não é? E o herói que depois faz uma peregrinação mais heróica do que a da guerra para voltar para casa e para reconquistar a casa. Então, a guerra e a casa, no caso da experiência dos atenienses, ela é fundamental para o nascimento da democracia, eu acho, né? Porque o cara diz, pô, como é que eu vou respirar? Eu vou conversar. Eu estou com saudade dos meus amigos. Aqueles amigos que eu fiz lá no acampamento, nos acampamentos guerreiros, eu estou com saudade deles. Eu estou de saco cheio de ficar aqui, não é? E dentro de casa, não é? E, e isso vai gerando essas redes, que são mais distribuídas do que centralizadas, e sem ela não teria nascido a democracia. Quer dizer, ela nasce disso. Mas o impulso que leva você à praça para jogar a conversa fora é exatamente esse impulso de se comprazer na convivência com o outro, sem a determinação férrea da guerra e da obediência, porque a guerra, você tem que obedecer, a guerra é um reino de obediência, e sem o reino, o império da necessidade e dos carecimentos, que é a casa, de você ter que lutar para sobreviver, embora não tenha inimigo, mas o inimigo é sempre a escassez, a precariedade da casa, é sempre tal. Então, o cara ir para a praça foi uma coisa fundamental. Essa conversa na praça, ela fundou o espaço público que é coetâneo com a democracia. Não havia espaço público e não há espaço público sem democracia. Porque uma coisa só é pública se for publicizada. E ela só é publicizada se ela for democratizada. Não é? Então, aí eu acho que é, é, foi uma coisa que aconteceu por causa dessas e de outros fatores que a gente não sabe. Mas uma vez acontecida, as pessoas gostaram disso, entendeu? Ela nasceu como fruto do desejo, mas uma vez ela tendo nascido, as pessoas gostaram disso, gostaram da convivência. E elas geraram pela primeira vez um sentido de liberdade que não é libertação. Sair da casa é uma libertação. Voltar da guerra, de certa maneira, é uma libertação. Ter sido prisioneiro e sair
prisioneiro de guerra, e voltar para casa é uma libertação. Mas se comprazer na convivência com os outros, não é uma libertação. Como é que os gregos chamaram isso? Liberdade. Os gregos democratas. Aí geraram um conceito de liberdade que até hoje é muito difícil as pessoas entenderem. Porque quando fala liberdade, você fala é me ver livre da opressão de outrem. Nunca fala liberdade como uma coisa positiva. Não, a liberdade é eu me juntar ao outro, não é? É não estar obrigado a ele, mas querer. É. E a Hannah Arendt percebeu isso, como eu acho que ninguém percebeu antes dela, no meio do século passado. Ela percebeu que se a gente ficar junto por tempo suficiente, a gente acaba gerando isso, não é? Então, a liberdade ela é constitutiva do modo de vida democrático, né? Porque a democracia, quando ela surge aí, ela não surge como regime político, ela não surge como modo político de administração do Estado, ela surge como modo de vida. É um modo de vida. Mas isso conversa com essa definição da Hannah Arendt de passar bastante tempo junto, isso surge, porque, no fundo, o que o Maturana traz sobre esse espaço humanizante ou socializante é o processo de conversações recorrentes, né? Até o Rafa resgatou da outra vez, né? Que é a conversa circulante e recorrente entre as pessoas, que é a convivência. Então, o modo de convivência, de passar tempo junto, que socializa, Não, que não, faz essa troca. e permite que você comece a viver a sua convivência. Quando você vive a sua convivência, um outro modo de vida surge. Porque uma coisa é você conviver eventualmente, e tal, oi, como é que vai? Tudo bem e tal, não sei o quê, conviver no trabalho, conviver. Outra coisa é você começa a viver aquela convivência. É um outro tipo de vida, que é a vida propriamente humana, não é? Por isso é humanizante, não é? Você começa a viver a convivência. Aquilo te altera, né? Te Altera. complementa, entra É, em você como pessoa, como identidade. Ele não está só nessa convivência do oi, tudo bem, né? De fato, você se permeia daquilo, permeia o outro. é isso. Você passa a ser aquela pessoa que é rede. Não é? Que é um entroncamento de fluxo. Ao mesmo tempo, você é portador de experiências individuais intransferíveis, que são só suas, mas ao mesmo tempo você está nessa nuvem interativa que você carrega para onde você vai e ela é alimentada pela convivência e isso forma então o quê? Isso forma o que nós chamamos, o que os atenienses chamaram de koinonia política, que é a comunidade política, que é o sujeito político, é a koinonia política, a comunidade política. Aí quando o Clístenes faz a reforma dele, que foi uma reforma distrital, criando mais de 100 demos, não é? E tirando a decisão política da, do interior das grandes propriedades fundiárias, que era o genus, que você era reconhecido pela filiação, e etc. e tal, das famílias, das grandes famílias. Quando ele cria esses distritos, cada distrito passa a ter a sua assembleiazinha, passa a ter o seu lugarzinho onde as pessoas conversavam, não é? Então, ele não sabia no que isso vai dar, ele não tinha uma ideia do que seria a democracia, do que viria a ser a democracia, mas ao fazer isso, essa transição do genus para o demos, que é o distrito, que depois a gente começou a interpretar como sendo povo, não é? Mas o conceito de povo não existia em Atenas. Bom, mas quando você faz isso, você está multiplicando essas usinas que estão produzindo democracia, entendeu? E Clístenes não faz isso do nada, né, Augusto? Ele vinha nesse processo que a gente está falando, de conversa, de É, convivência, de alteração, e essa escolha, vamos dizer, técnica, ela vem nessa esteira e alguma coisa, olha, faz sentido ir para lá, né? Então, eu diria que todo o processo pré-Clístenes é essa formação dessa coinonia política que permite um Clístenes, quando sentar ali, fazer a mudança administrativa. ele faz uma reforma, mas antes é que a gente não tem nenhum registro histórico. O que aconteceu com ele para ele propor essa reforma? Não temos. Nós estamos imaginando que deve ter sido isso, não é? Que é, é, que deve ter sido isso. O Maturana, ele não é historiador, né, Augusto? Não, A ideia dele não é não.
É. mesmo por não ser historiador, talvez ele Ele aponte inventou a história. É. talvez ele aponte uma saída, vamos dizer assim, do conhecimento epistemológico, não sei, que é imaginar um acontecimento, né, na verdade, né? Ele Então, imaginou, mas esse negócio, Rafael, que eu falei aqui da liberdade, isso hum, não foi dele. Ele consegue escrever uma obra daquele tamanho, mas ele não usa a palavra liberdade. Nenhuma vez. Eu tive a pachorra de procurar. Ele não usa. Ele não usa. Então, essa história da liberdade já é uma outra leitura, aproveitando aquela invenção histórica do Maturana, que casa com isso perfeitamente, embora o Maturana não tenha, eu acho, usado, né, usado essa nem descoberto expressão. isso. É, Uhum. Talvez a democracia seja um sinônimo, né, para a liberdade aí, né? sim, A gente, pelo menos, está sim, interpretando sim, dessa mas forma. no sentido da liberdade ser alguma coisa que você tem por você estar na comunidade política, entendeu? Hum. Se você sai da comunidade política, você perde a liberdade. Até se você sair para fazer uma viagem. Se você saísse de Atenas para ir, sei lá, em Corinto, sei lá onde, ou Esparta, ou qualquer outro lugar, você perdia a liberdade, porque o conceito de liberdade não é isso que depois os modernos foram chamar de liberdade. Não é o que o pessoal da Revolução Francesa, do Liberté, Égalité, Fraternité, chamou de liberdade. Não é. O conceito original, originário de liberdade, é essa que nós acabamos de conversar. Augusto, pegando todo esse gancho nosso, né? É, imaginando assim esse processo com você, né? De uma Atenas criando esse, a gente de vez em quando usa essa palavra, né? Vou colocar nesse termo, criando um estoque de capital social a partir dessas conversas nesse espaço público. Permite eventualmente um Clístenes ascender, ou sei lá como isso acontece, e ele faz as reformas. E esse processo, porque ele poderia ter proposto e ter sido deposto, as reformas poderiam ter sido recuadas, e a coisa leva-se um rumo, porque a sociedade, no final do dia, também estava com, de novo, certo estoque de capital social que sustentou, né? Na verdade, não é que desapareceu o que ele fez, mas os oligarcas se aproveitaram da reforma de Cristo e começaram a dominar esses demos. Então, desde o Cristo em 508, 509, 509, 508, a democracia foi capengando até a reforma de Efialtes. O apogeu da democracia só se dá depois da reforma de Efialtes. Efialtes faz a reforma, é morto no mesmo ano ou no ano seguinte, não se sabe por quem nem como, e aí assume Péricles. E aí começa um período do apogeu da democracia, que vai, não por acaso, entre as guerras com os persas e o início da Guerra dos Peloponesos, do Peloponeso, que é a guerra com os espartanos. Então, é nesse intervalo entre guerras de 30 anos que aparecem os sofistas, que a democracia frutifica, que aparece a Aspásia, que o Protágoras faz aquelas coisas todas, etc. É num espaço que tem esse apogeu, que era um espaço entre guerras, significativamente. Não é? Teve várias guerras com os persas, guerras médicas chamadas, e depois a guerra terrível, que foi a Guerra do Peloponeso, que dura muito tempo. Não é? E, então, é, o que eu quero dizer com isso, ô Diogo, é que a reforma do Kirchner, que abriu essa possibilidade, ela sozinha não teria é, levado à democracia. Foi aí que Perfeito. começa um gaiato inventou o sorteio, que foi fundamental para diminuir o poder dos oligarcas, porque os democratas não mataram os oligarcas, entendeu? Eles não deram golpe de Estado. Não teve golpe de Estado. Eles não deram. Quem deu golpe de Estado foi o Pisístrato, que entrou a cavalo em Atenas, estabeleceu lá uma dinastia. Os democratas não fizeram isso, eles não deram golpe de Estado nenhum. Eles simplesmente foram conversando e tal, e o pessoal foi aderindo, e o Hípias teve que sair. Muito obrigado, e tchau, e benção, e aí começa. Mas os oligarcas continuaram ali, e continuaram sendo antidemocracia o tempo todo. E aí, como eles tinham mais dinheiro, mais recursos e tal, eles podiam levar gente para votar. Enquanto tinha votação, eles ganhavam todas as votações. Foi a introdução do sorteio que quebrou esse negócio, porque quando você tem o sorteio, não adianta você ter dinheiro, levar gente de carroça, de Kombi, de caminhão, não adianta, porque é um sorteio, não é? Então, e o Efialtes fez também uma reforma muito importante que foi acabar com o STF da época.
Ele tirou do Areópago o poder político. O Areópago também era hegemonizado pelos oligarcas. E quando ele tirou o poder político do Areópago, ficou só para julgar as questões criminais, etc. e tal, isso foi fundamental para a democracia ter se afirmado Uhum. nesse período de 30 anos. Perfeito. Não, e eu acho que assim, essa construção e até essa fragilidade dessas idas e vindas é interessante para a gente até, beleza, depois fica um tempo, né, sem democracias, depois que surge essa invenção ali em Atenas, a gente vai falar um pouco de democracias mais para frente, né, com os modernos. O movimento que surge com os modernos, você identifica da mesma maneira uma reação ah, a gente fala sobre a reação a alguma opressão ou Foi, uma relação de um espaço público que está um pouco mais vibrante. é, Eu estou tentando pegar aquela mesma ideia inicial que é a democracia nasce uma brecha no muro do patriarcado e como essa coisa se desdobra quando pessoas resolvem, sei lá, conversar e tentar, né, foi. entrar nesse espaço público. A gente só pode chamar de democracia o que os modernos fizeram a partir do século XVII, porque ela também era um processo de desconstituição de autocracia, porque lá o parlamento inglês estava muito irritado com Carlos I, porque o Carlos I não estava querendo ele não dava a mínima, o parlamento queria aumentar impostos, era uma monarquia absolutista, ele queria mandar e sozinho, etc. e tal. E foi o parlamento inglês que freou ele. Então, foi um movimento de desconstituição de autocracia, no caso aí da autocracia, do absolutismo, da monarquia do Carlos I, que acabou decapitado. Então, ali foi. Bom, por volta de 1640, mais ou menos, começa. Antes disso, já tinham surgido alguns Bill of Rights, que eram as cartas de direito, etc. e tal. E o parlamento inglês, embora não tenha surgido nenhuma democracia imediatamente daí. A democracia só surge mesmo como regime político muito tempo depois, por incrível que pareça, não na Inglaterra e Irlanda, que adotaram um regime eleitoral pré-democrático antes, né? Mas ela só surge em 1849, na Suíça. É quando surge a primeira democracia liberal. Já surge como democracia liberal. Não passou nem pelo estágio, se a gente puder chamar de estágio, de democracia eleitoral. Mas os fundamentos nasceram lá no parlamento inglês. E do ponto de vista teórico, nasceram também em 1600 com a obra do Althusius, Política, Methodes Digesta, em que ele fala da vida simbiótica da comunidade, da política como consociatio, não como disputatio. Importantíssimo esse. É pouco olhado o Althusius, Johannes Althusius, 1600. E depois, em 1670, com Spinoza, que no Tratado Teológico Político fala que o fim da política é a liberdade. Ninguém tinha falado isso, a não ser os atenienses originais lá. Então, Spinoza fala isso 20 anos antes do Locke, que é considerado o iniciador do liberalismo, mas não é. Não é porque muito antes do Locke, sobretudo da carta sobre a tolerância do Locke, cerca de 20 anos antes, surge essa coisa do Spinoza, sobretudo o capítulo 20 do Tratado Teológico Político dele, que ele diz: olha, para que a gente quer o Estado? Estou falando em termos atuais, né? Falar república, assim, para quê? Para garantir que a liberdade. Então, aí a gente pode dizer que nasceu a democracia, e é a democracia porque ela também nasce como, da mesma forma que os atenienses resistiram à tirania dos Pisistrátidas, os ingleses ali na época resistiram à tirania do Carlos I, o poder despótico de Carlos I, não é? Antes da gente caminhar para o fim, né, eu queria só um comentário assim que relacionado a essa discussão que o Maturana traz, que essa teoria, vamos dizer assim, essa teoria da cooperação, né? Vamos dizer assim, que Sim. cria uma teoria da cooperação e contrastar com o que ele chama de patriarcado, né? E como isso, na análise política, a gente pode perceber hoje, vamos dizer assim, como isso se dá, né? Então, em termos de entendimento do que acontece na política por esses dois vieses, né? Vamos dizer assim, um ligado mais nessa percepção
da cooperação humana e um outro mais ligado na competitividade, vamos dizer assim, né? Que está centrada nessa questão da competitividade. Eu queria que você fizesse um comentário assim, rápido sobre isso, né? Porque eu acho que também, eu acho que a contribuição do Maturana tem muito a ver com essa nova, é uma cunha que ele coloca aí nesse mundo da análise política e que até hoje acho que a gente não tem não tem muita repercussão, né? Não, Acho que esse tipo de conversa que a gente tem aqui é um pouco essa tentativa de fazer essa repercussão girar, né? Gerar algum tipo de análise mais diferenciada, né? Para entender né? A política de um outro jeito, né? Só não. complementar a Ah, pergunta do Rafa, o Augusto, e hum, aí tua resposta acho que já nos encaminha para os finalmente, a gente não precisa fazer nenhum fechamento. Eu acho que pegando o gancho dele o que hoje, por exemplo, né, os analistas políticos ou a própria configuração do sistema político partidário competitivo, a lógica da escassez nesse cenário, e todas, talvez, né, a nossa educação no geral racionalizando em cima desse cenário, leva também para análises políticas é, 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 globais, em termos de guerra, geopolítica, etc., que levam para esse mesmo cerne, né? Eu acho que o Rafa está trazendo se a gente olha para Maturana, e Maturana ele destrava um outro jeito de olhar tudo, a gente teria um jeito de olhar para todas as coisas que estão acontecendo completamente diferentes que os analistas políticos hoje colocam. E isso está tão incrustado, isso não reverbera, e a gente fica rodando em círculo nessa mesma linha. Então, acho que tem uma análise sua disso, né? Dessa talvez importância, o quanto que isso poderia reverberar e de como esse mundo analítico do nosso sistema atual reverbera uma outra sintonia, não essa sintonia da cooperação e mais da competição que ele comenta. o Maturana acha que a cooperação é constitutiva do humano, porque até para o conversar, o linguagear, você precisa cooperar. E cooperar não é para ele, não é um atributo, vamos dizer assim, moral, no sentido de que, o cara é bom, ele quer cooperar com o outro e tal. Não, não. Cooperar é operar junto. Tem que haver um tipo de interação em que é, há uma espécie de uma coreografia estrutural. Quando você vê duas pessoas conversando, você sabe que elas estão conversando, mesmo sem você ouvir, porque você sabe que elas não estão brigando, você sabe que elas estão conversando, você sabe que elas não estão guerreando. E esse conversar, o cara fala, o outro espera, e depois fala, e o outro espera, e isso vai. Esse jogo é um jogo de acoplamento estrutural. Não é? Então ele acha que isso é constitutivo do humano. Nós só somos humanos por causa disso. Quando a democracia surge, ela, ela surge baseada em algumas coisas. Uma das coisas é a conversação, que é cooperação. Ela surge a partir da ideia, ou da aposta, melhor do que da ideia, da aposta na auto-organização. Ou seja, sem um plano diretor, sem alguém ter traçado, sem alguém ter tá mandando na gente, controlando, não é? A gente pode autoconduzir a nossa cidade. É importante ver que tudo isso é fruto de uma cidade, hein? A democracia é um produto da cidade. Então, se não fosse a cidade, não teria democracia nenhuma. Não é? Na zona rural não surge democracia, daquela zona rural lá daquela época, né? Ela surge na cidade, porque a cidade ela tem os canais, tem fluxos, tem os diferentes que se encontram, tem os laços fracos que se formam, tem tudo isso que a gente está falando. Então, a democracia é um produto da cidade, é uma coisa vicinal, não é? Como ela nasce. E, bom, e ali começa a se exercer isso que a gente chamou de política democrática, que não é a luta para conquistar e reter o poder. É que depois a teoria política vai chamar de política qualquer luta para conquistar e reter o poder. E aí, em geral, ela chama de política uma coisa que não é política, é antipolítica. Entendeu? Quer dizer, por exemplo, todo esse negócio de geopolítica não é política, né? Cá entre nós, né? Não é política. É, é guerra, né? O realismo político é guerra. Não é? A diplomacia é guerra. Mas a diplomacia é boa, porque pelo menos fica menos sangrenta as guerras. É verdade.
A diplomacia evita que a guerra derrame muito sangue, porque, ó, não vamos combater, vamos celebrar a paz, vamos negociar. Mas é guerra. O pensamento é guerra, a diretriz é a guerra, não é? É o equilíbrio competitivo, né? Porque não tem democracia no plano internacional, né? A democracia, quando ela se exerce sempre, atualmente, dentro de Estados-nações. No plano internacional não tem democracia. É, não há uma autorregulação. Então, o que que tem? Tem o equilíbrio competitivo, a realpolitik, e tem aquele negócio. Eu tenho que conversar, mas sabendo que aquele cara eu tenho que me armar contra ele, porque eu tenho que estar prevenido contra o outro, não é? Então, isso não é a política democrática. Isso é importante dizer, né? Não é a política democrática. A política propriamente dita não é guerra, é evitar a guerra, não é? Mas não em termos guerreiros. Não é nem a não violência, né? É a não guerra. Bom, isso significa várias coisas. Aceitar o outro como legítimo outro no nosso próprio espaço de vida. É, não é? É, me juntar ao outro para contender com problemas que são comuns. Me juntar ao outro para realizar coisas que nascem da congruência dos nossos desejos, não é? Tudo isso está um pouco, tudo isso está um pouco no padrão democrático, se a gente puder falar assim. Está no padrão democrático, né? Que vai sobrevivendo num mundo que é predominantemente autocrático ainda. É predominante hierárquico autocrático, né? Então, você vai tendo nascimentos e renascimentos de democracia dentro desse mundo. São pequenas explosões, né? Bombas gama, são buracos brancos que vão surgindo nesse mundo que ainda é um mundo é, competitivo, hierárquico, né? Competitivo e hierárquico dá quase a mesma coisa, porque a competição ela gera artificialmente escassez, a escassez verticaliza o tecido social de tal maneira que não tem como aquilo se reproduzir sem hierarquia. O mundo hierárquico precisa de hierarquia, não é? Bom, é um pouco isso. Quer dizer, então, autonomia, cooperação, auto-organização, seja de que forma for, elas estão combinadas nessa gênese sempre repetida da democracia. A democracia ela tem que se repetir. Tem várias metáforas para a democracia, né? A bicicleta, se você parar de pedalar, cai. A plantinha que você tem que regar todo dia. Mas todas elas têm a ver com isso, não é? É, é como se ela nascesse outra vez a cada dia, entendeu? A democracia é um negócio assim. Por isso que o Sísifo acaba sendo um mito democrático, né? Você vai, levanta aquela pedra e aquilo rola de novo, começa de novo, começa de novo, começa de novo. E é essa a história da democracia, enquanto o macroambiente é um macroambiente hierárquico, autocrático e guerreiro. Aí vai surgir no meio desse macroambiente essas, essas mil velhinhas, essas miríades de luzes, não é? Intermitentes. Suja aqui, suja ali, suja aqui, suja ali, né? E isso é assim que a democracia se reproduz. Ela não se reproduz assim, o mundo todo vai virar democrático e agora nós vamos. Não, não, isso não vai acontecer, gente. E por isso os democratas sempre foram minoria. Foram minoria lá em Atenas, foram minoria no parlamento inglês, foram minoria na Declaração de Independência dos Estados Unidos, foram minoria na Revolução Francesa. Aliás, nessa, achar um democrata lá nem com a lâmpada do Diógenes, porque entre jacobinos e girondinos não tinha ninguém, né? Tinha cara muito autoritário, né? Tipo Robespierre e outros, né? Mas democrata mesmo não tinha, né? Então sempre foi minoria, mas não é porque não conseguiu ser maioria, é porque o mecanismo de reprodução da democracia não é fazendo maiorias. Não sei se fica claro quando eu falo assim. Não é que Uhum. nós vamos arrebanhar uma grande massa de democratas, o país tem 100 milhões de habitantes, eu vou juntar 80 milhões de democratas e aí pronto, a democracia vai reinar. Não. Aliás, a democracia só reina e só brilha onde tem autocracia. Hein?
Isso é também curioso, né? É, se tudo fosse, tudo fosse democrático, não tem mais sentido a democracia. Ela nasce como um processo de brilhar na escuridão. Ela nasce como um processo de desconstituição de autocracia. Então, não é que é uma insuficiência você não ter uma maioria democrática, uma maioria de democratas como agentes democráticos. Não é uma insuficiência. É da natureza, se a gente puder falar assim, da democracia, ser assim, não é? E quando eu falo minoria, é minoria, minoria mesmo. Ou quantos parlamentares tinham alguma noção de democracia daqueles que resistiram ao Carlos I? Ou quantos dos americanos lá, se pegar os pais fundadores que tinham medo da democracia, tinham mais medo do que amor, não é? Ah, tirania da maioria. Ah, temos que botar isso, mais essa eleição indireta aqui, mais não sei o quê, porque a gente tem que controlar. Senão a turba vem aí, a turba, e vai nos tomar o cetro da razão. Isso não sou eu que estou inventando, não. Isso está escrito nos Federalist Papers, pelo Hamilton, se eu não me engano. Eles vêm aí e vão tomar da gente o cetro da razão, porque são muitos. É um pouco que se comenta, né, Augusto, parece que, assim, uma coisa que faz talvez emergir alguma coisa que muda o estado, né, de um sistema, de um regime, você talvez coligue aí é, uma força política que não é formada só por democratas, mas por pessoas que estão resistindo a uma autocracia. E isso tem força, né? Se não querer viver sob julgo de um senhor ou de uma restrição muito grande. Mas isso não quer dizer que, né, as pessoas que estão ali entendem democracia, querem isso e vão sustentar. Então, acho que a mudança de estado, né, de um regime para outro, ele tem um DNA comum, que é essa resistência, mas ela não tem a mesma, eu vou chamar de solidez, e aí é o que você falou também do próprio Atenas, né? Veio o Clístenes, aí daqui a pouco coisa que voltou, aí tem gente que puxou para trás, aí vem outra pessoa que faz uma outra reforma, então tem a ver um pouco com, ao coligar essas forças para resistir à autocracia, numa potencial mudança de Estado, né, e reformas que vão acontecendo, você vai ter força para trás, força para frente, e é o contínuo Sísifo trabalhando para É, manter esse estado de reformas, porque as outras forças ali que não são democratas, né, mas que tem algum DNA patriarcal, vão insistir em tentar subverter de novo para eles, né, o poder e não para o antigo poder. Então, sim. eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui e eu acho que, putz, a gente passou geral. Não sei se Rafa tem aí uma pergunta final, alguma palavra de conclusão, mas acho que foi muito bacana pegar essa perspectiva que, para mim, de novo, era a pergunta que me guiava aqui na nossa conversa, era como a democracia abre essa brecha na cultura do patriarcado. E a gente passou por vários espaços onde isso acontece e o como isso acontece. Acho que, sim, é um assunto que não esgota, né? A gente, se Não, fosse continuar a conversar aqui, a gente até. Mas valeu demais para a gente entender um pouco mais, né, sobre essa maluquice que é esse texto do Maturana. O difícil vai ser a gente tentar entender qual que é a próxima nossa conversa, né, Rafa? Agora que a gente chegou É, nesse ponto, né? Depois de ter é, passado por uma sequência de conversa, é qual que é a próxima. Mas a gente vai deixar isso para a próxima vez, então é, vamos é. encerrar por aqui, desejando boa Isso. noite, bom dia para Boa todos noite. aí. Isso aí. Um abraço Valeu. para todos. Valeu.